Vamos começar com o assunto do momento, o assunto de ontem, que é esse tarifaço aí do Trump. Acho que tá todo mundo aí querendo saber do que tá acontecendo aí. É. Como é que é esse negócio? Cara, é complicada essa situação, né? É complicada, triste, né? Eu postei um vídeo hoje, mandei um vídeo pra Jovem Pan sobre, onde eu dizia que nesse tarifaço do Trump é bom pro Trump, é bom pro Lula, É bom pro Lula? é bom pro Lula e é péssimo pro Brasil. É péssimo pro Brasil. E daí se tem algum direitista comemorando, ele tá comemorando algo que é bom pro Trump, bom pro Lula e péssimo pro Brasil. Se tem algum petista comemorando, é isso. Se tem algum trumpista comemorando, mas é disso que se trata. É bom pro Trump, sim. Quais são os interesses do Trump? Cara, vários. O último é o Brasil. Ele tá pouco se lixando pro Brasil. Ou se tem liberdade, viu? O pessoal dizendo, o Trump tá preocupado com a liberdade no Brasil. Gente, o Trump é aliado da Arábia Saudita. Sabe, a Arábia Saudita, ele comete as mesmas infrações aos direitos humanos do que o Irã. As mesmas. É o mesmo, assim, a Arábia Saudita é uma ditadura muçulmana, com todas aquelas coisas. E o Trump é aliado deles. O ponto do Trump é, você não pode ser contra os Estados Unidos, você não pode ser contra o dólar e o fim da dolarização do mundo, e você não pode ser um aliado chinês. Se você tiver essas três coisas, você vai ser um aliado dos Estados Unidos. A Arábia Saudita tem. Não é questão, vai liberdade. Não tem nada disso. O Trump não defenderia um país sem liberdade de expressão. Defenderia. Defende vários. Além da Arábia Saudita, tem vários outros. O interesse do Trump é os Estados Unidos. Basicamente, é o presidente dos Estados Unidos pensando nos Estados Unidos. Super normal. O que é errado é brasileiro pensando no bem dos interesses dos Estados Unidos. Aí começa a ficar esquisito. Porque aí, de repente, o Trump mete uma taxação de 50% nas importações e exportações brasileiras. E aí o estado de São Paulo, ele é prejudicado. Então, por exemplo, quem está hoje, quem passou o dia inteiro hoje chiando, assim, dando a luz? O agronegócio brasileiro. O exportador de carne está chiando muito, sendo que o maior parceiro comercial do estado de São Paulo é os Estados Unidos. Se o Trump mete uma taxação de 50%, significa que o produto brasileiro ele vai chegar lá e ele vai ficar mais caro. Já que ele vai ficar mais caro, esse americano ele pode simplesmente falar, putz, essa carne estava, sei lá, $100. Vou colocar um valor até mais alto que é uma carne normal nos Estados Unidos. Tá $100. Aí agora ela tá $150. Aí tem uma carne indiana, né? A Índia nem é tão boa nisso, que custa 130. Então o produto brasileiro fica menos competitivo lá fora. Então o agronegócio tá chiando, o vendedor do interior de São Paulo de suco de laranja tá chiando, quem vende grão ao redor do Brasil tá chiando, madeireiras do Paraná, tá todo mundo chiando. Quem tá dando entrevista toda hora? Lula. Tá lá, eu torço muito pelo Brasil, ou quem manda no Brasil. O Lula é muito bom pra ele, por quê? Óbvio que essa taxação vai piorar a economia brasileira. É claro. Só que a economia brasileira, vamos lembrar, né? Estava uma porcaria nos últimos meses e anos. Graças ao PT e ao Haddad. E a culpa era do PT, do Lula e do Haddad. E a população sabia disso. E o Lula não me parece que estava conseguindo sair disso. Você entra na questão do IOF, tenta aumentar imposto, o Legislativo barra, o Supremo baixa tudo. O Lula tá lá se virando. E na base de tentar aumentar imposto, tentar resolver a economia brasileira. Só que essa tentativa estava gerando para ele rejeição. Então até a tentativa do Lula para melhorar a economia brasileira, que ele piorou, estava gerando rejeição. O que o Lula tem agora? É claro que a economia tá uma porcaria. O Trump taxou a gente. Então o Lula, a partir de agora, ele tem uma desculpa por um problema que é dele. Então, tipo, daqui a pouco a economia vai continuar uma porcaria e o Lula vai dizer o quê? Que a culpa é do ciclo? Não, vai falar, pô, lógico. Um dos nossos maiores parceiros comerciais acabou de meter uma taxação de 50% na gente. O Lula ganha uma desculpa, o Trump faz algo que ele já queria fazer e o brasileiro está lascado. Sobretudo o brasileiro do sul-sudeste. Sobretudo aquele brasileiro ali dos interiores. O interior de São Paulo tá lascado. Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, norte do Paraná, Santa Catarina. Acabou. Não acabou não, né? Claro, mas vai ficar tudo muito mais difícil. Nosso produto vai perder competitividade internacional. Se a economia brasileira já não estava aquela maravilha, graças ao PT e ao Haddad, agora graças ao PT, ao Haddad e ao Trump. E é difícil brigar com todas essas pessoas. O Trump, por que é bom? Porque eu fiz um vídeo hoje, né, que eu tava dizendo que se a gente separar em 100% das motivações, 70% é por conta do BRICS. 70% é porque o Lula, né, esse cidadão que é triste ter como presidente da República num momento tão conflituoso, onde está tudo efervescendo no mundo, seja nas questões econômicas, seja nas questões sociais e culturais, seja nas questões militares, está tudo efervescendo no mundo, tudo pegando fogo, e quem tá tocando o Brasil é o Lula. É muito ruim, nesse exato momento, a gente ter o Lula como o cara que vai negociar, sei lá, com o Xi Jinping, com o Putin ou com o Trump. É o Lula. E com a assessoria da Janja. É muito ruim tudo isso, muito triste.
né? Agora, por que o Trump é bom? Porque ele tá mandando um recado claro pro BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China... Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e um pouquinho de Irã. Esse é o BRICS. E o Lula virou basicamente o porta-voz dos BRICS. Teve, na semana passada ou retrasada, uma reunião do BRICS aqui no Brasil, onde o Lula começou a falar e diminuir a dolarização, de abandonar o dólar. Aí o Trump anunciou 10% para todos os países que eram do BRICS ou aliados. E o Lula continuou. E aí o Trump deu um recado claro, não só para o Brasil, mas um recado claro para os BRICS. É tipo, pô, eu fiz isso com o Brasil. Atenção, Índia. Você quer? Atenção aos outros países, vocês querem? O 70% é isso. 20% eu julgo, né? São valores aproximados. É a questão das Big Techs. Recentemente nós tivemos, sobretudo do Judiciário Brasileiro, Supremo Tribunal Federal, e um pedaço do Legislativo, sobretudo os políticos de esquerda, indo para cima das Big Techs, das redes sociais, de censura, etc, etc. Queriam, evidentemente, punir as redes sociais por várias coisas. Recentemente teve a responsabilização das redes sociais por uma postagem da pessoa. Ou seja, se o Pedro faz uma postagem nazista, quem paga é o Facebook. Aí não dá. Aí não tem como. Tem que responsabilizar individualmente as pessoas. É o básico, né? Então, além disso, as Big Techs são bilionários americanos, geralmente, financiadores e apoiadores do Donald Trump. 10% a questão da Suprema Corte. Eu diria ali os abusos da STF, a questão do Bolsonaro. Acho que isso é importante, claro. Agora, achar que o Donald Trump tá se importando com a qualidade da Suprema Corte ali é um absurdo. Absurdo. Tanto que, por exemplo, o Japão ele taxou em 35%. A Suprema Corte japonesa é muito boa. O Japão é um país de direito, é democracia. Taxou o Canadá, acho que mais de 40%. Alguém acha que a Suprema Corte do Canadá tem um Xandão lá, que o Canadá é comunista? Não tem nada a ver. A questão do Donald Trump é America First. É os Estados Unidos primeiro. Como ele vai fazer os Estados Unidos se posicionar melhor no xadrez global? É disso que se trata. Só assim, não, mas que o Brasil tá virando uma ditadura e o Trump interviu. Isso vale pro Japão? O Japão tá virando uma ditadura e o Trump tá intervindo? Não. É uma questão comercial e política do mundo. O Japão estava começando a ficar mais perto da China, o Trump, opa, volta. Senão é taxa. Mas o Trump não é aliado de ditadura. E a Arábia Saudita? Não é simples. O Brasil estava realmente ficando cada vez mais longe dos Estados Unidos, cada vez mais longe do dólar e cada vez mais próximo da China. E o Trump falou, pô, isso é péssimo para mim. Já que é péssimo para mim, vou tentar deixar que fique péssimo para você também. Achar que o Trump tá metendo 50% de taxação no Brasil por conta de Jair Messias Bolsonaro é demais, eu não acho. Mas na carta ele colocou isso, é claro, ele vai colocar o quê? Né? E na carta ele também coloca, ele até erra, né? A questão do balanço comercial brasileiro. Sim. O próprio Lula falou hoje, né? Ou seja, o Trump conseguiu fazer o Lula fazer um dado certo, que é nos últimos 15 anos tem quase 400 bilhões de reais de déficit do Brasil com os Estados Unidos. A gente compra mais deles do que eles compram da gente. Eles têm um superávit aí ferrado. É um superávit gigantesco, mas ele até erra até nisso. Né? Então, o que ele quer fazer é mandar um recado para os BRICS. Dar um recado pro judiciário na questão das Big Techs e acenar politicamente um pouquinho ali pro Bolsonaro, sim. É bom pro Trump. É bom pro Lula, que ganha uma desculpa por estar destruindo a economia brasileira. Né? Eu tava comentando com o Ben no carro, indo pra cá. Tipo, ninguém nem lembra que o Lula, na semana passada, foi numa favela do PCC. Acabou, essa discussão não existe mais. O Lula estava numa favela do PCC. Essa era a grande trend política. Gente, que isso? E a polícia falou, nessa favela só pode entrar com autorização do PCC. E o presidente da República estava lá, se reunindo com uma ONG, que teve um relatório da Polícia Civil que essa ONG estava lá com vários tijolos de maconha, um monte de coisa de cocaína, um monte de crack, dentro da favela do Moinho, que é uma favela do PCC, que funciona como centro de distribuição de drogas do PCC para o centro da cidade de São Paulo e, sobretudo, para Cracolândia. Uma ONG que estava lá com todas essas drogas na própria sede dessa ONG. A ONG também funcionando como centro de distribuição de drogas dentro de uma favela que é centro de distribuição de drogas, que a presidente da ONG é ligada ao PCC, irmã do Léo do Moinho, que é um dos maiores traficantes do PCC do estado de São Paulo, e o presidente da República teve que negociar com essas pessoas a participação dele naquela favela. Depois foi provado que essa mesma ONG teve 5 reuniões com o Poder Executivo do Brasil. E, de repente, não existe mais essa discussão, porque o Trump meteu uma taxa de 50% no Brasil. Então, é ótimo pro Lula. Ninguém fala mais de taxade. Alguém viu alguma declaração da Haddad sobre isso? Ele tá na dele. É boa pro Lula, ninguém fala mais nada. Agora, a questão do Lula, qualquer problema econômico que o Brasil vai ter, e ele vai ter, seja por conta da taxação, seja por conta do Lula e do Haddad, o Lula vai colocar na conta do Trump. Bizarro é ver brasileiro comemorando. Bizarro é ver paulista comemorando. Não consigo entender. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, um dos caras que está mais comemorando a taxação do Trump. Eleito pelo estado de São Paulo. Sobretudo eleito pelo agronegócio no interior do estado de São Paulo. Como é que ele volta lá depois para pedir voto para esse pessoal? Então, Eduardo Bolsonaro
Você acha que ele tem alguma coisa a ver com esse movimento que tá tanto batendo no peito? Ah, eu que fiz isso, eu que fui falar com os deputados dos Estados Unidos, não sei o quê. Você acha que ele Acho que tem, sim. Acho que tem? tem. Sendo bem justo, não tem por que você mentir sobre isso. Porque eu acho que isso é ruim pra ele. Então, isso ele não tá jogando contra o Brasil? Com certeza. tá Porra, jogando porque contra o fala Brasil. tanto eu ia falar taxade, do Haddad, que põe um monte de taxa, e aí de repente ele conseguiu colocar a taxa muito maior pro Brasil inteiro. Ah, está jogando. Não tem como o presidente dos Estados Unidos taxar toda importação do Brasil em 50%. Você comemorar isso, você não está jogando contra o Brasil. Não tem como. É igual, por exemplo, tá jogando São Paulo e Corinthians. Eu sou São Paulino. O Corinthians faz o gol, eu falo que esse gol é bom porque agora o São Paulo vai atacar e vai fazer. Não. Seu time tomou um gol, é ruim pro seu time. Acabou. Aí, as mudanças que ele acha que a partir da taxa poderiam acontecer, ele tem que lutar para que aconteçam sem ter uma taxa. Então, se a taxa de 50% é boa, de 100% é melhor ainda. Não tem como. E além de tudo, ele sabe quem vai se prejudicar. São os eleitores dele. Se a gente pega quem vai perder mais, né? Vai todo mundo perder, aquela coisa da Dilma. Mas quem vai perder mais com isso são os estados do Sul-Sudeste. Sul-Sudeste vota em quem? Essas pessoas estão lascadas. Agronegócio é o que mais vai perder. Então ele meteu uma taxa de 50% das importações do agronegócio, o maior parceiro do agronegócio, e é bom pro Brasil. Taxar o agronegócio. Ele É meteu isso um que eles tiro querem no que a gente pé acredite enorme agora. aí. Então imagina que eu repito, o cara que é o do agronegócio no interior do estado de São Paulo, que adora a família Bolsonaro, infelizmente, votam na família Bolsonaro, votaram no Eduardo Bolsonaro, seja em 2022, quando ele fez quase 2 milhões de votos, seja agora, quando ele fez mais de meio milhão de votos, o Eduardo Bolsonaro. Esse cara jurava que o Eduardo Bolsonaro defendia o agro. Agora o Eduardo Bolsonaro defendendo taxar o agro, que basicamente é isso. O maior parceiro comercial de São Paulo é os Estados Unidos. Boa parte do nosso maquinário, da nossa carne, da nossa granja, dos nossos grãos, da nossa madeira, sobretudo do nosso suco de laranja, vai para os Estados Unidos. Terão uma taxação de 50%, da nossa taxação de 50%. É bom diminuir a economia do estado de São Paulo. O agronegócio paulista estava batendo o recorde histórico. Vai ter uma queda agora. Aí pro Lula fazer tal coisa, o agronegócio... O Lula se importa com o agronegócio paulista? O Lula... São pessoas que não gostam do Lula que estão se lascando. O Lula não tá nem aí. Ou tipo, o Lula vai fazer... vou fazer alguma mudança porque senão o agronegócio vai perder. O Lula tava chamando o agronegócio de fascista até há pouco tempo atrás. Quem se importa com o agronegócio, em tese, deveria ser o Eduardo Bolsonaro. Né? O que a gente sabe, que eu disse que eu não ia mentir, é que, de fato, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estavam negociando nos Estados Unidos sanções individuais. Menos pro Lula, mas também pro Lula, mas sobretudo para Alexandre de Moraes. Era essa a negociação deles. Estavam negociando uma sanções contra Alexandre de Moraes. Mas aí o Trump, gente, não é Eduardo Bolsonaro first, é American first. Ele falou, opa, eu consigo pegar isso aqui que vocês estão querendo, que é sancionar o Brasil, eu consigo mandar um recado sobre Big Techs, e eu tô mandando um recado pro BRICS inteiro. Então, sabe, é um pedido deles que exacerbou uma coisa que eles não, peraí, nada. America first. Não tem jeito. Então, repita, eles entraram numa que eu até entendo eles quererem sanções para Alexandre de Moraes, que realmente exacerba várias coisas, comete vários erros, comete várias irregularidades. A solução para isso não é taxar o agro do Brasil. Então, me parece que é aí que o Alexandre falou, opa, não vem mexer com o interior de São Paulo. É assim que o Lula vai renunciar? Não me parece. Então é um tiro no pé e é um ataque ao Brasil, sim. O Trump está agredindo o Brasil. Se perguntar pra ele se está agredindo o Brasil, ele vai falar, estou. Estou agredido para que vocês não parem de tentar me agredir depois. O Brasil agrediu os Estados Unidos? Com certeza. O maior culpado de tudo isso é o Lula? Com certeza. Se portou como porta-voz de ditadura sanguinária, se portou como porta-voz do Hamas e do Hezbollah em dados momentos na briga contra Israel, se portou como porta-voz do Irã na briga também contra Israel, se portou como um dos maiores defensores de Nicolás Maduro quando o mundo inteiro estava dizendo, olha, isso aí é uma ditadura, essa eleição está sendo fraudada, se portou agora como se os Estados Unidos têm toda essa importância, por que o Lula estava discutindo uma semana acabar com diminuir a dolarização do mundo? Por que ele estava fazendo isso? Ué, se é tão importante os Estados Unidos, por que o Lula estava agredindo e defendendo gente igual ao regime iraniano, que tem, né, o ódio aos judeus como segunda maior motivação e o fim da América como maior motivação? É disso que o Irã se trata. Então, se os Estados Unidos é tão importante, o Lula deveria ter tratado com importância. E o Trump está atacando isso. O Trump não está mobilizando toda a economia americana, que também perde com essa taxação, vamos lembrar, por conta de um julgamento do Bolsonaro que sequer acabou. Lembrando, o julgamento do Bolsonaro
Você pode dizer que tem erro ou não. Eu acho que não tem, por enquanto. Não acabou. Pode terminar num julgamento que o Bolsonaro foi inocentado, não sei. A gente vai começar a defender taxação de julgamento com base em julgamentos que nem acabaram. Então, digamos que, beleza, o próximo presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro. Né? Todo mundo sabe que muito provavelmente ele está preso, certamente estará inelegível. Digamos que o próximo presidente é o Jair Messias Bolsonaro. Aí o Lula vai lá, chama o Boulos, fala, Boulos, você vai ir para a China e vai ficar exilado lá. Aí você vai começar a negociar com a ditadura chinesa para que a ditadura chinesa coloque uma taxa de 50% da exportação do Brasil para a China. É bom para o Brasil? Porra. Não é péssimo para o Brasil se a China parar de comprar da gente? É péssimo. Aí quando é o Bolsonaro, aí quando é o governo Lula, com o Eduardo Bolsonaro exilado, com o Trump taxando, aí é bom? Não é bom. Gente, se o agronegócio brasileiro está reclamando de algo e o Lula está comemorando, isso é ruim para o Brasil. Qualquer outra coisa é uma lavagem cerebral que você está tomando porque os caras se cagaram lá nos Estados Unidos. Queria uma sanção pro Xandão, o Trump uniu o útil ao agradável. E esse último agradável é inútil e desagradável o Brasil e ele fez. É muito louco que dá impressão, não. A gente já sabe, mas muita gente não quer enxergar que a família Bolsonaro faz qualquer coisa para se defender. Eu acho. Qualquer coisa. Então, quer dizer, para defender o pai dele aqui, ele é capaz de taxar o Brasil nesse ponto. Então, mas é que eu acho que o Eduardo, isso é achismo meu, né? Claro que eu poderia só fazer os ataques ou as críticas baseado no que aconteceu de fato, mas é um achismo meu. Eu acho que ele não queria intencionalmente essa taxação de 50%. Ele queria sanções pro Alexandre de Moraes. Só que aí seria o interesse dele. E o Trump não costuma fazer interesse de outras pessoas que não sejam, sei lá, americanas. O Trump tá lá. O presidente dos Estados Unidos tá pensando nos Estados Unidos. Ele não tá pensando no Brasil. Se a galera acha que eu tô errado, faz o seguinte. O Brasil suspende o processo contra o Jair Bolsonaro. O Lula passa a anistia ampla e restrita lá, solta todas as famosas velhinhas com Bíblia. Solta tudo isso. E o Lula continua defendendo parar com a dolarização e continua sendo porta-voz dos BRICS. Faz isso. O Lula chama o Xi Jinping, o Putin, o Ayatollah, o líder da África do Sul, o líder da Índia e continua, pô, fim América, fim América. E acaba com o negócio do Bolsonaro. O Trump não vai tirar taxa. É simples. Ou agora imagina. O negócio dele é o BRICS. É, lógico. Agora Tá imagina ali. você. Se o Brasil continua com o processo contra o Bolsonaro e com aquelas pessoas presas. Algumas injustamente, eu concordo. Com aquelas pessoas presas. Só que o Brasil, após a taxação, sai do BRICS. Do BRICS fica só RICS. Acabou o B. Trump não tira a taxa? Gente, por favor, parem de cair no papinho da comunicação de gente que se cagou lá nos Estados Unidos, desculpa o termo, mas que tinha uma negociação lá que saiu um pouco do controle deles. Totalmente. E agora eles estão tipo, putz, vamos ter que defender. Né? A gente teve o Eduardo Bolsonaro gravando um vídeo dizendo que a classe empresarial brasileira participa de um establishment que defende as coisas ditatoriais do STF. Ah, beleza, tá aí. Então o agro é ruim também. É isso. Então fala isso aí. O agronegócio brasileiro é ruim. Tá atrapalhando o Brasil. Beleza. Você acha que o BRICS é ruim? Cara, eu acho que o BRICS ele tem a sua certa importância. O Brasil ele tem que se colocar no mundo, né? De alguma maneira, né? O que é um dos principais problemas, né? Igual, por exemplo, eu vi gente dizendo... o Brasil agora que não vai ter o apoio dos Estados Unidos, ele vai poder bater na porta da China e vender as nossas coisas mais baratas. Isso pode acontecer. Agora, a gente tá numa posição que, beleza, o Brasil foi taxado pelos Estados Unidos, não vai fazer negociação nenhuma para diminuir taxa e vai bater na porta da China. E se a China fala, cara, não quero. Não quero. E aí, o Brasil bate na porta de quem? Então a gente tá numa posição do mundo que basta uma canetada do Trump e o Xi Jinping dar um vácuo no Lula e acabou. Então, olha a posição estratégica que a gente tá no mundo. Então, o BRICS, eu acho que ele vem com uma tentativa disso, de fazer um polo desses países que não estão ali na Europa, Estados Unidos, Canadá e Europa, fazer um polo disso. Agora, quando o BRICS ele vira o que o professor Roque chama de eixo das ditaduras, que é basicamente uma superpotência coletiva, militar e econômica para, em dado momento, dar o grande passo, muitas vezes com a Rússia financiando o Irã, a Coreia do Norte financiando a Rússia na guerra da Ucrânia, a China enviando pessoas ali para defender uma... Quando vira tipo um monte de ditador se unindo e criando uma força global para suplantar a força global atual, que é Estados Unidos e Europa, cada vez mais Estados Unidos, mas Estados Unidos e Europa, para, mesmo que seja uma força bélica, eles fazerem uma oposição, eu acho que o Brasil não tem que estar nisso.
Daí o Brasil acho que não tem que ter isso. Se é pro Lula ficar dando declaração de que Israel tá cometendo um genocídio em Gaza e que o Irã tá apenas se defendendo e que o Putin tá apenas se defendendo, que a Ucrânia não deveria querer entrar na OTAN coisa nenhuma e que a Venezuela é uma... Quando o Lula começa a ir pra essa linha, que é uma linha de Lula, então você tá querendo o quê? Acabar com os Estados Unidos e que seja o mundo ser comandado pelo BRICS. Aí ele tá fazendo um posicionamento. Esse posicionamento vai ter represália, claro. E aí eu acho que é um posicionamento, que eu não concordo. 2, que não é a vocação do Brasil. 3, que é errado. Além de tudo, estar do lado do Irã é errado. E que o Brasil ele pode acabar sofrendo represálias. Uma dessas represálias é o restante do mundo livre. Que o Lula xinga e fala, beleza. Então eu não vou comprar de você, sai fora. Então pede pra Índia comprar suco de laranja de São Paulo, entendeu? Gera represálias. Então acho que o BRICS tem sua importância sim. Mas ele foi tornando uma importância, sobretudo na narrativa da presidência da República, que eu acho errado. Hoje, um dos principais discursos do presidente da República é o discurso do BRICS. O Lula gasta mais tempo com esse papinho furado de fim da América e BRICS e Estados Unidos, não sei o quê, do que discutindo, sei lá, segurança pública no Brasil.